Êxodo 17, versículo 1. Eu vou ler aqui, eu não sei se está a mesma versão, mas você acompanhe. Diz assim: o povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia para beber. Ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: o que é que eu faço com este povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés: escolha entre eles alguns líderes e passe com eles à frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu o rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no monte Sião. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. E deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: o Senhor está com a gente ou não? Depois nós vamos continuar aqui até terminar o capítulo, mas eu quero primeiramente me atentar a esses primeiros versículos, quando o povo de Israel andava pelo deserto, que havia fugido, saído do Egito. E Deus me chamou a atenção à murmuração do povo de Deus no deserto. Eles reclamavam, gritavam, questionavam que ali não havia água para eles beberem. Deus falava comigo sobre os momentos que nós estamos passando por processos e por desertos nas nossas vidas. Todos nós passamos, não é verdade? Se o povo de Israel, que estava lado a lado com Deus, vendo as suas obras, murmuravam, questionavam. Você imagine nós, né? E nós, com bem pouquinho, ou com coisas que nem se comparam a que passaram, nós questionamos, nós murmuramos. Só porque eu quero te chamar a atenção a essa insatisfação que o povo de Deus estava e que nós nos colocamos muitas vezes, é que quando nós paramos, murmuramos, nos queixamos, nos questionamos, nós abrimos uma brecha, nós abrimos uma lacuna, nós abrimos um espaço para vir o desânimo. Por que às vezes nós estamos desanimados? Por que eu ando desanimada? Porque em algum momento eu quis questionar aquilo que eu estou passando. E em algum momento eu parei para pensar por que isso está acontecendo. Em algum momento eu dei espaço para começar a falar e deixar a minha boca falar palavras que eu não deveria deixar sair. Que no meu coração, que nos meus pensamentos deveriam ser minados e bloqueados. Porque a partir do momento que eu murmuro, eu abro o caminho para eu desanimar. Quando eu questiono, eu coloco o próprio Deus à prova de quem Ele é e o que Ele fez por mim.
Essa palavra é para mim, essa palavra é para todos nós que estamos aqui, porque se o Espírito Santo direcionou essa palavra, é porque é para cada um de nós que estamos ouvindo. Porque às vezes nós não estamos neste exato momento que nós estamos aqui na igreja, ouvindo a palavra, orando, adorando. Nós conseguimos, é mais fácil sermos crentes. É mais fácil mostrar para os outros e para Deus a nossa aparência de fidelidade. Mas quando nós saímos daqui, que as provas se levantam, que as coisas não são como nós queremos, nós abrimos o espaço, murmuramos, questionamos, e aí começa o desânimo nas nossas vidas. Porque quando nós ouvimos essa forma, a gente fala assim: nossa, que povo rebelde. Eita, povo que não enxergava quem era Deus. Mas nós somos esse povo. Nós somos o povo de Deus que murmura, que reclama, que questiona. Preste atenção, aquele local qual murmuravam contra Moisés. Preste atenção, no primeiro versículo, no segundo diz assim: então contendeu o povo com Moisés. A briga foi feia. A treta era grande. Você imagine que Moisés estava com medo de ser morto, apedrejado. Tenta compreender a forma que aquilo aconteceu. A forma de infidelidade que às vezes nós temos, somos nós que temos isso. Deus deixou porque Ele reflete os dias de hoje que nós somos. E aqui fala que o povo tinha sede, queria sede, eu preciso beber. A necessidade que nós temos hoje não tem nada a ver com a fidelidade de Deus na sua vida, porque Ele é fiel. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Porque há momentos que nós paramos para murmurar. Ali fala que aquele local Moisés colocou um nome, e ali como memorial, que ali o nome daquele lugar seria Meriba e Massá. E traduzindo quer dizer reclamação, prova rixosa. Rixosa é aquela que reclama. Insatisfação, impaciência, colocar Deus à prova. Esses são os significados daquele nome que Moisés colocou naquele lugar. Somos nós, que muitas vezes estamos insatisfeitos com o deserto que estamos passando. Estamos impacientes, porque nós queremos que, a gente quer receber naquele momento que você acha que você precisa receber. Precisa ser agora. Mas se Deus te colocou nesse deserto, é Ele que vai conduzir e cuidar de você. Eles tinham acabado de passar por milagre, já tinham passado por aquilo e não aprenderam. Eu quero te dizer que quantas vezes você já passou por provas, por deserto e murmuração, Deus te sustentou e está acontecendo de novo e nós não aprendemos ainda. Nós não aprendemos. Você acabou de passar pelo mar que foi aberto. Você acabou de tomar da água que era amarga. E agora você está tomando da água que é limpa, que é pura. E você está com sede de novo. Ainda não entendeu que Deus vai cuidar de você. E o povo murmurava de novo, questionava de novo, chegando até o ponto de desanimar o seu líder, não entendendo a autoridade de Cristo para ele. Você abre um espaço de murmuração, você chega a um nível de desânimo que você desanima as pessoas à sua volta. Você contagia os outros com a murmuração, não com a fé, não com a palavra de ânimo. Você desanima até a sua autoridade, porque você está desrespeitando, você não está obedecendo. O líder ensina e ensina, e você murmura, reclama e não faz por onde. Você imagine Deus olhando e falando: meu Deus, eu acabei de provar o quanto eu amo esse povo.
Eu acabei de dar águas lindas para eles, acabei de matar a sede, acabei de matar os inimigos, acabei de abrir o mar, de fazer provas sobrenaturais. Não é possível que meus filhos não enxerguem o amor que eu tenho por eles e misericórdia. E aquele lugar foi proclamado um lugar onde o povo de Deus reclamou, foi insatisfeito, foi impaciente. E muitas vezes nós estamos nesse processo no deserto. Porque nós temos que passar, o povo de Deus passava pelo deserto, mas Deus o conduzia de dia com uma nuvem, para ele saber para onde ia e os protegia. E de noite eles não ficavam desamparados, mas havia fogo conduzindo, iluminando. Deus está te conduzindo todos os dias. Aleluia. Abra em Salmos 95. Olha o que o Senhor lembra lá em Salmos 95 deste momento. Salmos 95. A partir do versículo 7. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que Ele guia. Nós somos o rebanho do qual Ele cuida. Escutem hoje o que Ele nos diz. Não sejam teimosos como seus antepassados foram em Meribá. Quando estavam em Massá, no deserto, ali eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto o que eu havia feito por eles. Durante 40 anos aquele povo me irritou. Então eu disse: que gente de coração perverso. Eles não querem obedecer os meus mandamentos. Aqui o Senhor lembra Davi, o Senhor fala com Davi, lembrando dessa passagem de Êxodo do povo de Israel, que diz assim que aquele povo desafiou a Deus. E nós desafiamos a Deus quando nós trazemos ao nosso coração a dúvida que Deus está te conduzindo. Quando nós fazemos isso, nós rejeitamos a Deus, a presença dEle, e o que Deus te fala nessa manhã: veja o que eu tenho feito por você. Pare de murmurar, de questionar, de duvidar, de se entristecer. Mas o Senhor te diz: veja o que eu tenho feito por você. Não faça como os seus antepassados. Lembrando dessa passagem, o quanto foi marcada no povo de Deus. Porque quando nós murmuramos, nós abrimos e questionamos um espaço para nós sermos atacados. Neste momento de desânimo, neste momento de estar desmotivado, é quando nós abrimos um espaço por desânimo e por cansaço. E neste momento de cansaço é que nós sofremos o contra-ataque do inferno. É nesse período de murmuração que o diabo se levanta e ataca na sua fragilidade. Abra sua Bíblia também em Deuteronômio 25. Deuteronômio 25, 18. Lembrem daquilo que os amalequitas fizeram quando vocês estavam saindo do Egito. Eles não temeram a Deus, e quando vocês estavam cansados e desanimados, eles o atacaram de surpresas e mataram os mais fracos que estavam vindo atrás dos outros. Presta atenção. No momento de murmuração, entrou o desânimo e o cansaço. E é nessa hora que os amalequitas contra-atacaram e surpreenderam os que estavam cansados e desanimados e mataram os mais fracos. Aqueles que estão abrindo espaço
para desânimo. E vão se cansar e vão ser mortos no deserto. Mas o Senhor está neste momento alertando você, abrindo seus olhos e dizendo: pare de murmurar, pare de desanimar. Não pare de olhar para os problemas. Se eu estou te conduzindo, eu estou cuidando de você. Comece a olhar o que Deus tem feito por você. Quando estamos desanimados, chegamos ao cansaço, e é quando os amalequitas entraram e mataram alguns do povo de Deus. Presta atenção, amalequitas. Eu fui pesquisar um pouco mais o que eles significavam. Eram bandos que assaltavam e roubavam no deserto, era um costume deles. Grupos menores de ladrões, bandidos, assassinos, que não tinham temor a Deus nenhum, que não tinham dó de mulheres ou de crianças, ou do que fosse, mas ele aproveitava o momento quando os homens estavam à frente da batalha, mas por trás não tinha guardas para guardar a tribo de Deus. Sabe por quê? Aquele povo naquele momento, de vez de estar atento, quando nós estamos em guerra, o povo precisa estar alerta, estavam cansados e desanimados, e era na hora que os amalequitas roubavam e saqueavam e matavam que era deles. A palavra diz que os amalequitas eram roubadores, saqueadores, tribos do deserto. Preste atenção, é no deserto que o diabo vem para te matar. É no desânimo que ele manda amalequitas para te destruir. É nesse processo que foi atacado a retaguarda de Israel. A palavra fala que os amalequitas eram habitantes do vale. E o crente passa pelo vale, pelo deserto, mas passa murmurando, sabendo que Deus está conduzindo todos os dias, sabendo que a bondade dele segue a cada instante, sabendo que todos os dias Deus tem enviado o maná, Deus tem enviado a água, Deus não tem passado, Deus chega. Quando você chega no limite, Deus vem com socorro. Mas nós insistimos em desobedecer, em desanimar. Abra em Números 14, 17 comigo também. Quem está aqui, dê um glória a Deus, em nome de Jesus. Quem está ouvindo a voz do Senhor atento, dê um glória a Deus. Números 14, 17. Agora, Senhor, eu te peço que me mostre o teu poder e que faça o que me prometeste quando disseste: eu, Senhor, tenho paciência e muito compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os descendentes até os bisnetos. E agora eu te peço, ó Deus, me perdoes o pecado deste povo, de acordo com a sua grande misericórdia, como já tem feito desde o Egito até aqui. Olha os milagres que Deus tem feito a você. O Senhor diz: pare de murmurar. Quando você murmura, você peca contra a presença de Deus nesse deserto. Quando você questiona, você rejeita a presença de Deus no processo que você está passando, que é Ele que te colocou, é Ele que te tirou do Egito. Mas nós chegamos a tal ponto de desânimo e murmuração que nós dizemos assim: mas Senhor, o Senhor me tirou do Egito para morrer aqui, então eu preferia estar no Egito. O Egito é onde Deus te tirou. E aonde você parece que eu prosperava mais lá no Egito, no mundo. Eu engano, a mentira de Satanás na sua mente, para querer fazer você olhar para trás. Pare de olhar para trás, pare de murmurar, que aonde Deus tem te levado, Ele vai te sustentar todos os dias. Aleluia! Deus tem falado desde o começo, confirmado. Preste atenção, quando isso acontece? Quando eu estou passando por um deserto e paro de confiar em Deus.
quando eu começo a murmurar, quando eu começo a questionar, quando eu começo a me comparar com as pessoas, comparar com as vitórias dos outros e não a minha, quando eu começo a olhar para trás, pare de questionar, pare de murmurar, comece a ver aquilo que Deus tem feito na sua vida. Fala aí no seu coração: eu vou parar de reclamar, eu vou parar de questionar, eu vou parar de temer, porque é num tempo de dúvida que os amalequitas contra-atacaram contra o povo de Deus. Todos nós passamos pelo tempo de dúvida. Eu não sei quem neste dia, neste culto, está passando por este tempo do deserto. O tempo de dúvida. O tempo que não entende. O tempo que você não enxerga a água em lugar nenhum. Você não enxerga a fonte em canto nenhum que você olha. Mas Deus tem enviado o maná do céu todos os dias. E nós conseguimos comer, mas quando nós estamos satisfeitos, a gente começa a olhar o deserto de novo. A gente começa a questionar de novo. Mas comece a olhar o que Deus tem feito por você. Eu não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. 2 Coríntios 5:7 diz isso. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. O pastor subiu e disse exatamente isso. Você vive pelo que você vê ou você vive pelo que você... Você pode falar mais alto? 2 Coríntios 5:7. Porque andamos... Bem alto, todos juntos, desde o início. Porque andamos por fé. Vamos acompanhar por ali. Bem alto a igreja. Porque vivemos por... E não pelo que... Então por que você está parando para olhar porque os seus olhos carnais estão vendo? Por que nós estamos murmurando e questionando aqui os seus olhos, as lutas, que você consegue enxergar aonde está aquilo que você crê? Aonde você abriu espaço e largou por aí? Você vive pelo que você crê e não pelo que você vê. Aquilo que você vê passa. Aquilo que você vê acaba. Mas o seu Deus é do Deus do sobrenatural, que faz brotar água da onde não existe, aonde está seco, aonde não tem possibilidade. Deus trabalha no impossível. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu coloquei aqui: cuidado com um tempo de dúvidas. É no tempo de dúvidas que nós somos atacados. Se nós entramos aqui neste período de dúvidas, o Senhor quer te dizer que Ele não te tirou do Egito para te deixar morrer de fome no deserto. Então pare de questionar. Pare de querer saber o milagre que vai ter que aprover amanhã, porque o dia de amanhã o Senhor pertence. Pare de querer questionar como que você vai pagar aquilo, ou o que você vai fazer. Se Deus tem te dado o maná de hoje, administre bem o maná que Deus te deu hoje. Faça bom uso daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Mas quando nós fazemos mau uso, nós queremos questionar Deus. Ele não tem nada a ver com isso. Ele é misericordioso, compassivo, bondoso e misericordioso para fazer além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas cuidado com o tempo de dúvida, porque naquele tempo de dúvida, o habitante, os demônios do vale quer nos atacar. E é esse demônio, a malequita do deserto da sua vida, que nós vamos repreender hoje. Que ele vai parar de ter poder nesse deserto. Porque você vai parar de murmurar e vai começar a olhar para aquilo que Deus tem feito na sua vida. Aleluia! Olhe para os milagres que Ele tem feito. Olhe para os desertos que Ele já te tirou. Que Ele já fez. Olhe para os testemunhos que você já viveu.
Você tem dúvida que Ele faz, que Ele pode, que Ele faz brotar da onde não existe? Então pare de questionar. Nós vamos continuar a passagem de Êxodo 17. Naquele momento de desânimo, naquele momento onde o povo de Deus reclamou, murmurou a Moisés, e aquele lugar foi conhecido como lugar de murmuração, de queixa, um lugar que o povo foi rixoso. Naquele momento, eles entraram em guerra contra os amalequitas, que o mataram no momento, alguns mais fracos no meio do deserto. Mas no versículo 8 diz assim: eles voltaram contra-atacar. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram ao alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Deste modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor disse a Moisés: escreva um relatório, escreva dessa vitória a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a nossa bandeira. Depois disso, segurem bem alto a bandeira do Senhor, e o Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Olhe os milagres que Deus tem feito. Deus é tão tremendo, tão maravilhoso. Aí Deus coloca aquele povo que entendeu que murmurar não ia chegar em lugar algum, mas lutar contra os seus inimigos, contra os roubadores do vale, contra os roubadores, assassinos de desertos, contra amalequitas. Você vai repreender hoje os amalequitas da sua vida, os roubadores, saqueadores que te roubam a força e o ânimo da sua vida. E o que Deus fez? Deu ordem a Moisés a lutarem contra aqueles homens. Preste atenção, o povo de Israel não sabia lutar. Muitos deles nunca nem tinham pego numa espada na sua mão. O povo de Deus não tinha armas suficientes. Não tinha armas, não tinha preparo e não tinha quantidade. É assim que nós olhamos. Eu não tenho o que eu preciso, eu não tenho condições porque é muito pouco, não vai dar. O povo de Israel que matou os amalequitas não estava preparado aos seus olhos, mas eles estavam preparados pela fé que Deus colocou neles. Pela ordem colocada a Moisés, que acreditou. Você imagina as pessoas questionando: mas Moisés, nós vamos lutar contra eles, um povo que ainda estava até agora desanimado, está ferido. Mas o Senhor, Moisés disse assim: você tem uma opção? Deus te pergunta hoje: qual é a tua opção? É voltar para o Egito? Ou é sem nada pela fé lutar? Deus te manda viver pela fé, não aquilo que você enxerga.
Você pode olhar para você e falar assim: mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada aos seus olhos. Mas no mundo espiritual você tem aquilo que é mais precioso e poderoso nessa terra. Você tem as armas espirituais. Você tem o próprio Deus indo à sua frente, abrindo o mar, transformando aquilo que é impossível, e você ainda está na dúvida. Você pode não ter condições, não ter preparo e não ter as ferramentas, mas Deus vai à sua frente e luta a sua guerra. É Ele quem comanda, não é você. Mas aí Moisés foi a alto monte. Porque não adianta nós olharmos só para a alimentação dos nossos olhos. Deus manda você olhar esse deserto do monte. Você tem uma visão geral do que os seus inimigos, aonde eles estão. O Senhor quer que você tenha estratégia. Ele abre os seus olhos hoje, para que você veja, para você entenda que os roubadores da sua vida é por coisas pequenas. Porque grandes coisas nós enxergamos. Nós vemos: eu não vou por ali porque ali é perigoso, está cheio de bandido. Mas você vira, você nem olha para aquele que está do seu lado com uma arma apontada para você. Nós não vigiamos. Em pequenas conversas, em pequenas brechas nós caímos, e são roubadores do deserto que nós passamos. Mas Deus deu uma ordem a Moisés a pegar os seus homens, que aparentemente eram despreparados, não eram capacitados, não tinham as ferramentas certas, mas tinham uma ordem, tinha uma palavra. Você só precisa de uma palavra, e você precisa crer, porque se foi Deus que colocou aquele povo no deserto, é Ele que conduz e não você. Sabe por que Moisés subiu para o monte? Deus mandou ele para o monte com um cajado e não deixou ele sozinho. Porque nós não fazemos nada sozinho. Nós precisamos das pessoas. Uma casa aonde quer viver sozinha, sem entender que precisa da sua família, precisa da sua esposa, precisa dos seus filhos, para lutar junto. Aquele que se acha autossuficiente vai morrer no deserto, porque vai ser roubado e não vai perceber. Mas aquele que caminha junto, aquele que é humilde e fala: eu preciso do meu irmão orando por mim. Eu preciso entender que eu não posso estar sozinho. Eu não posso me isolar. Eu não posso achar que eu posso viver nesse deserto e eu vou achar abrigo. Você precisa de alguém para fazer a tenda. Você precisa de alguém para bater as estacas com você. Você precisa crer naquilo que Deus está te direcionando. E se você está num deserto, Deus vai te conduzir nesse processo. E como é tremendo ver o agir de Deus. Como é tremendo ver que ali naquele alto monte, enquanto Moisés estava com as mãos levantadas. Com as mãos? Então abra a sua boca. Para de ficar desanimado, murmurando, questionando. É tempo de abrir a sua boca e enxergar pela fé o que Deus está fazendo. Levante seus dois braços aí. Você imagina ficar um período assim? 1 minuto, 2 minutos, você imagine horas, você imagine passar a noite, o cansaço chega. Pode abaixar suas mãos, ou você já vai começar a murmurar: ô pastora, quanto tempo que eu estou segurando? O que significa estar de mãos levantadas? Quando alguém vai fazer faz um desafio. Pastor, com quem que eu posso contar? O que você faz? Levanta a mão. Tal pessoa está presente? Levanta a mão. O que mais? Me ajuda com outros exemplos. A tal pessoa está aqui? Aí você faz o quê? Estou aqui. Conta comigo. Desanimado não levanta a mão. Quando é desafiado alguma coisa, nem levanta a mão, porque prefere ficar assim, murmurando, questionando, de braços para baixo, desanimado. Quem está murmurando não tem força de levantar o braço. Mas aquele que tem fé, levanta pela fé e fala: Deus, conta comigo, eis-me aqui. Precisamos ficar de braços levantados. Precisamos crer e dizer: Deus,
Eis-me aqui, Senhor. Quem aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador faz o quê? Eu te aceito. Levante as suas mãos aí e diga: Senhor, eu aceito. Eis-me aqui. Eu quero, Pai. Eu aceito o desafio. Eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. Aleluia. Quando você adora, você faz o quê? Quando você agradece, como que você faz? Quando o coração está grato, ele levanta os seus braços. O corpo levanta os braços e adora. Enquanto a igreja está de braços levantados, ela está de pé. Mas quando ela está cansada, desanimada, ela abaixa os seus braços e a igreja perde. Igreja do Senhor, não desanime, corpo de Cristo. Quem disse que nós perdemos? O Senhor diz: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Valeu a pena orar, valeu a pena jejuar. Os meus olhos contemplam o que eu perdi, mas nós não perdemos. Nossa nação não perdeu. A nossa bandeira é Jesus Cristo. A igreja precisa continuar de braços levantados. O povo está desanimando. O povo está questionando: mas o que aconteceu? Os amalequitas venceram as eleições? Venceram não. Ele pode ter roubado, saqueado, mas o povo de Deus, com as mãos erguidas, vai vencer nesse deserto. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Oh, aleluia. A igreja de mãos levantadas não perde. Fala aí bem alto. A igreja de mãos erguidas nunca perde. Cadê as mãos erguidas desta igreja? As igreja de mãos erguidas, levantadas, nunca perde. Eis-me aqui, Senhor. A família unida, de mãos levantadas em seus lares, não vai perder nesse deserto. Não vai perder para esses roubadores de tendas, de casas, de famílias, de vida espiritual, de liderança, de ministros. Não vamos perder essa batalha. Aplauda o Senhor aí, em nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra é para mim. Porque a igreja do Senhor que clamou, que buscou, tem vivido um abatimento espiritual, um desânimo, porque nós queremos matar, saciar nossa sede na hora que nós achamos que tem que ser. Mas o Senhor diz: não olhe pelo que você está vendo, calma. Está tudo em silêncio, mas calma. Não começa a murmurar não, calma. A provisão vai chegar. Olha aí para o seu lado e fala: está chegando. Está chegando. Começa a olhar para tudo que Deus já fez e vai continuar fazendo. O processo pode ser difícil, o sol pode queimar os seus ombros, mas fica olhando que vai aparecer uma sombrinha para te refrescar. Deus está aí com você. Se você está só olhando para o escuro, é porque você não está enxergando a tocha de fogo que está do seu lado. Porque Deus está enviando. E você precisa abrir os seus olhos espirituais para enxergar. Agora preste atenção. Nós não podemos abaixar as nossas mãos. Nós não podemos abaixar a guarda. Sabe que Deus falou no meu coração? Havia Moisés, Arão e Hur. O Pai, Filho e Espírito Santo estavam no alto monte. E Deus me falava que quando Moisés começou a se cansar, começou a enfraquecer, porque quando nós estamos fortes, nós achamos que nós somos fortes, mas quem nos fortalece é o Senhor. E para você não pensar que a força vem de você e vem de Deus, Deus permite que Moisés comece a ficar fraco, para que o povo veja que a força não é de Moisés, mas vem de Deus.
Moisés, é o próprio Deus que está conduzindo aquela guerra. Para você não achar que é você começa a ficar com os braços fracos. Suas mãos que são leves, parece que tem 300 quilos cada uma. Mas para você entender que a sua dependência não é tua, é de Deus. Começa a ficar pesado, mas fica pesado para você confiar em depender. Começa a ficar pesado para você entender que você não faz nada sozinho. Você precisa do Pai, do Filho e do Espírito Santo do seu lado. Um à direita e um à esquerda, te conduzindo e te sustentando todos os momentos. Estava lá Arão e Hur, as companhias certas nas horas certas. Quem são seus companheiros de guerra? Quem são aqueles que estão do seu lado na hora da luta, da briga? Quem são seus conselheiros? Moisés sabia quem chamar na hora certa. Quem você tem chamado no momento da guerra? Quem você tem pedido conselho? Para onde você está olhando? Quais são seus companheiros? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo que tem que estar do seu lado. Na hora da batalha, esteja à frente com Cristo. Não esteja sozinho. Não ache que é na sua força, que é na sua capacidade, que é por causa do seu dinheiro. Não. Deus permitiu Moisés ficar cansado e não aguentar mais segurar suas mãos, para nós entendermos a dependência que nós temos que ter em Deus. Quando ele ficou cansado, Arão e Hur colocou uma pedra debaixo dele, para ele se sentar. E isso fala sobre descanso, isso fala sobre entrega, isso fala sobre confiança. Quando seus braços não conseguiam mais estar erguidos, existiam pessoas sustentando os seus braços. Você já ficou cansado e alguém foi lá e te resgatou e segurou. No momento que você não ia aguentar mais, você ia baixar, você ia perder tudo, você ia olhar para trás, você ia voltar para o Egito. Aí Deus vem hoje com essa palavra e faz: filho, levanta, eu estou contigo. Levanta os seus braços, você não vai parar. Você não vai desistir. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Preste atenção. Mateus 16, 18. A voz está indo embora, mas a palavra do Senhor nós vamos encerrar. E nós vamos vencer essa batalha. Os amalequitas, os zombadores, destruidores, saqueadores do seu deserto vão bater em retirada. Porque aquele que cuida do seu deserto, do seu processo, é aquele que te colocou e vai te livrar. Aleluia. Preste atenção, Mateus 16, 18 diz assim. Desde o 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero te dizer que Deus me revelou apontando aquela pedra colocada abaixo de Moisés, apontando a igreja do Senhor. Eu quero te dizer que nós somos a rocha, a pedra, o alicerce das nossas vidas, é a igreja do Senhor. E essa palavra diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre aquele monte eu edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é aquela rocha abaixo de Moisés. E aqueles três é o povo de Cristo, edificados de mãos erguidas. E sobre a igreja do Senhor, Satanás, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E no 19 diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
é a autoridade e o poder da igreja de mãos erguidas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja pode estar passando o maior deserto, o maior escuridão. Você pode estar passando pela escuridão, não enxergando nada. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que a igreja ligares na terra será ligado no céu. E nós vamos desligar como igreja santa, gloriosa, de mãos erguidas no alto do monte, que nós estamos sobre uma pedra, e essa pedra chama Jesus Cristo, a rocha. E sobre este lugar, o Senhor deu a Moisés a direção e disse: o Senhor é a nossa bandeira. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, nem a morte poderá vencê-lo, Senhor. Nada poderá vencer a igreja de Cristo. Você é a igreja do Senhor onde você está. Você é a pedra onde você está. Você é a rocha aonde você estiver. E aonde você estiver, a igreja de Cristo, em nome de Jesus, que estava desanimada, que estava calada, que estava murmurando, hoje é tempo de levantar suas mãos e começar a crer. Que a história vai mudar, que a guerra vai mudar. E a partir do momento que você ficar adorando, que você exalta o Senhor, que você crê e você diz: Senhor, eis-me aqui. O cansaço pode vir, o desânimo pode aparecer, mas não esqueça, existe uma igreja para te sustentar. Você não está sozinha. Existe um corpo de Cristo para segurar os teus braços e para não te deixar cansado. Abra lá em Isaías 35:3, diz assim. Você pode agradecer a Deus, dar um glória a Deus aí no seu lugar, exaltar o Senhor. Isaías 35, versículo 3. Receba. Levanta suas mãos aí. Eu vou aqui pelo meu. Fortaleçam as mãos cansadas. Deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenham medo. Animem-se, pois o nosso Deus está aqui. E Ele vem para nos salvar. Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão. Os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto, e os rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejo, onde crescerão tábuas e juncos. Aleluia! Aonde estão as mãos fracas que o corpo, a pedra, a rocha hoje vai sustentar? Descansa no Senhor, descansa, igreja de Cristo. Creia que o Senhor é a nossa bandeira neste deserto. Aleluia! Eu não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que eu creio. Deus é tremendo, maravilhoso. Deus seja louvado. Jeová Nissi, você sabe o que significa Jeová Nissi? O Senhor é a nossa bandeira. Você pode levantar as mãos e dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Jeová Nissi, meu Deus, o Senhor é a minha bandeira, Senhor. Ministério de louvor pode subir em nome de Jesus com um louvor direcionado por Deus, avivado, cheio da glória do Pai, porque nós vamos declarar aos braços cansados hoje, às mãos pesadas, aos joelhos que não estão aguentando mais, que não estão vendo mais, que você comece a crer e a viver a palavra, o testamento, a palavra que você precisa para continuar nessa batalha. Feche os teus olhos em nome de Jesus.
A igreja vai vencer, Senhor. A igreja que sustenta o teu corpo, Pai. O seu corpo, Deus, o corpo de Cristo, Pai. Muitas vezes nós nos sentimos desanimados, Senhor. Cansados, Pai. Nós somos limitados, assim como Moisés chegou naquele momento de sua limitação. Mas essa limitação, Deus, é importante, Pai. Eu entendo que a minha limitação e o meu cansaço fazem parte do meu crescimento. Porque não era pelas forças de Moisés. Não era por ele. Mas era o próprio Deus que estava à frente daquela batalha. E mostrava que nós podemos fraquejar. Que nós podemos às vezes até desacreditar na nossa vitória. Mas o Senhor fortalece os cansados. Dá forças àquele que não tem mais nenhum vigor. O Senhor te diz: filho, filha, comece a ver tudo que eu já tenho feito. O Senhor diz: filha, filho, eu cuido dos alimentos dos pássaros, de todas as aves, de todos os animais, de toda a criação, de toda a criatura. Eu sustento, eu guardo. E você, meu filho, quanto mais a você, se você me pede algo, eu te dou uma pedra, eu te dou algo ruim, você não faz isso ao seu filho. E Deus é Pai. Ele te formou e te criou para a honra e para a glória dEle. Não é a nossa glória, mas é a dEle através de nós. Nós nascemos, nós vivemos e morremos para a glória do Senhor. Você foi formado no ventre da sua mãe. O Senhor te conhecia muito antes de você se conhecer. Ele saberia o seu nome. Ele saberia que você está aqui. Ele sabe aonde você passa. Ele conhece cada lágrima sua. Ele conhece o limite das suas forças. Ele conhece as suas lágrimas no seu travesseiro. Ele conhece as intenções e sonda o seu coração todos os dias. Ele te diz que Ele te traz à memória tudo aquilo que você já viveu. O Senhor começa a trazer à memória as coisas que te traz esperança. Lembra quando eu te livrei do Egito? Lembra quando eu te tirei da escravidão? Daquilo que não tinha mais jeito.